Olá, gente, boa noite. Oi pra vocês, tá? Boa noite, tudo bom? Então, estamos aqui, gente, para mais um vídeo, tá? E, gente, hoje a gente vai fazer vou ensinar vocês a fazer uma técnica bem fácil, bem simples, tá? Tipo assim, a gente não vai usar pouco material e vai ficar bem bonito, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz esse prato aqui, ó, tá? Um prato de porcelana, tá? Branco. E aí eu fiz esse desenho aqui, ó, com laço, tá? Nas extremidades do prato, tá bom? Pra imitar um tema de Natal, tá bom? Recebi alguns e-mails, o pessoal pedindo muito para que eu ensinasse pratos, copos na porcelana, tá bom? E eu já havia feito outros trabalhos também usando a decupagem com guardanapo. Hoje eu vou ensinar para vocês para fazer a pintura à mão livre, só usando as tintas necessárias para o material que eu vou usar essa tinta aqui, ó, a Vitro 150 da Acrylex, que é própria para metal, para porcelana, vidro e faiança, tá? É uma tinta que a gente vai fazer a aplicação, esperar 24 horas para secar, colocar no forno convencional mesmo de casa, tá? E aí 150 graus ou 160, 180 diminui um pouco do tempo, tá bom? Mas isso eu vou ensinar vocês, tá? Bom, gente, o primeiro passo, eu vou pegar aqui, eu tenho um prato, um pratinho, isso aqui de louça, tá? Que é um prato de sobremesa. Porque eu também posso fazer no prato maior. Eu trouxe esse prato aqui para ficar melhor a visualização, para mostrar para vocês, tá bom? Ó, um prato de sobremesa, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um guardanapo aqui, ó, e vou higienizar esse meu prato. Aqui eu já lavei com detergente, tá? Mas aí eu vou higienizar ele, porque algum excesso de detergente, algum restício que ficar, vai acabar influenciando na fixação da tinta, tá? Então, ó, eu estou usando esse álcool aqui, tá? É o álcool 70, mas aí vocês podem estar usando o 90, o álcool etílico, tá? Então é só para higienizar mesmo, deixar a superfície mais lisa, tá bom? Ó, passou, o álcool vai evaporar e vai secar rapidinho, tá bom? Bom, gente, a sugestão que eu trouxe para vocês aqui é fazer como se fosse uma guirlanda em volta de todo o prato, tá? Uma coisa bem simples, eu vou ensinar vocês como faz os laços, tá bom? Bem simples e bem fácil, tá? Eu vou pegar aqui esse pincel, ó, vou utilizar ele, é o pincel filete, tá? Filete, o liner, né? Ele tem diversos nomes, tá? E vou utilizar essa tinta aqui agora, tá? Eu estou utilizando aqui a tinta Vitro 150, da Acrylex, na cor verde musgo. Eu vou fazer os ramos na minha guirlanda, tá bom? Bom, gente, é muito fácil, ó. Essa tinta, gente, toda vez que vocês forem usar, tem que agitar bem, tá? Mexer bem. Ó, você mexe com o cabo do pincel, tá? Mexe com palito de sorvete. Então, para que toda a tinta ela fique uniforme, ela misture bem, tá? Porque o que acontece? Se eu não misturar a tinta, além de ela ficar muito transparente, ela vai perder o poder de fixação. E mesmo você colocando no forno, o tempo certo, quando você for lavar, ela vai começar a sair, tá bom? Então você mistura para que todo o componente aqui plástico, tá? Porque é uma tinta plástica. Então todos os componentes ele tende a misturar com a mistura e ficar bem uniforme, tá? Para não perder o poder de fixação. Ó, mexo bem, tá? Ela tem uma consistência assim, ó, parecendo mel, tá? Ó, tiro essa, tá? Já misturei bem. Vou limpar aqui o cabo do meu pincel, tá? Ó, umedeço o meu pincel, tá? E eu vou fazer isso, ó. Pego minha tinta, tá? Vou tirar o excesso aqui, tá? E vou fazer isso. Gente, ó, vocês podem também estar transferindo um desenho com aquele carbono pra cá, tá? E fazer aí, porque fica até melhor, tá? Vocês não tem muita técnica aí pra fazer pintura à mão livre, vocês podem fazer isso, tá bom? Um desenho, um stencil, tá?
fazendo um contorno, já vai ajudar bastante. Bom, gente, ó, é uma dica. Como esse prato aqui eu tô fazendo um prato para ser utilizado, então eu sempre deixo essa área aqui do prato livre, tá? Porque onde não vai faca, não vai garfo, entendeu? Para não danificar e estragar a pintura, até porque uma pintura é artesanal, né? Ó, então vou utilizar a parte das bordas do prato, tá? Ó, vou fazer isso. Faço um galho. Ó, essa tinta, gente, ela tem uma transparência mesmo, tá? E vou fazendo a sequência de galhos assim, ó. Ó, de um galho eu vou puxando outros galhinhos, tá? Ó, sempre tirando o excesso, gente, pra não ocorrer o risco de escorrer, tá? E aí planificar o trabalho, né? Ficar um trabalho bonito. Ó, e a gente, eu vou fazendo isso, ó. Conforme eu vou subindo, eu vou liberando mais galhos, ó. Todo o meu prato, tá? Lembrando, gente, que eu tô usando aqui a tinta Vitrô 150 da Acrylex, na cor verde musgo. Ó, eu vou fazendo isso. Ó, o pincel é bom, porque o pincel ele deixa os traços mais finos, tá? Então, sempre tirando um pouco da película, eu posso também ir ajeitando alguns galhos, ou formando mais galhos, caso eu queira, ó. Aonde eu passei, tá? Ela possibilita isso, ó. Tá? Eu vou fazer isso. Ó. Ó. Tá? Bom, gente, ó, fiz isso aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Limpo meu pincel, tá? E aí vou pegar agora minha tinta marrom escuro. Também Vitrô 150, tá? Vou misturar, tá? Misturar bem. Então, como eu já vim ensinar, toda a tinta eu tenho que misturar bem mesmo. Ó. Ó, gente, eu aconselho vocês misturarem, tá? E assim, já mistura as tintas que você for utilizar e coloca de cabeça para baixo, tá? O pote, porque aí toda a mistura vai descer e aí vai ficar mais uniforme, tá bom? Não tende a descer profundo para vocês quando for pintar, fazer a mesma coisa e aí, assim, demorar, né? Coisa para ganhar tempo. Meu dedo limpo. Limpar o cabo do meu pincel. Ó, gente, eu vou pegar um pouco do marrom, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Do marrom, eu vou fazer alguns traços, ó, em cima do verde, para dar o contraste, ó. Ó. Tá? Essa tinta, gente, ela é muito, assim, ela é maravilhosa porque ela tem essa transparência, tá? E aí, gente, ó, até se o marrom ficar com a mescla que uniu com o verde, por conta da tinta ainda tá um pouco fresca, tá? Não tem problema. Ó. E vou contornando, fazendo, ó, o contraste de galhos, tá? Posso fazer galhos paralelos aos galhos verdes que eu fiz, tá bom? Ó. Ó. E eu vou fazendo. Ó. Aqui ficou um pouco mais escuro que eu recarreguei, ó. Eu posso também fazer isso, ó. Distribuir o marrom para não ficar
em um só lugar, tá? Não fica muito escuro. Ó. Ó, gente, vai ficar assim, tá? Desse jeito aqui, ó. Marrom escuro com o verde, tá? Bom, do jeito que eu fiz aqui, gente, eu vou fazer também aqui nesse lado. Porém, eu vou deixar mais ou menos 1,5 cm aqui do encontro dos galhos, tá? É onde eu vou fazer o laço, vou ensinar pra vocês. Tá bom? Então assim, ó, fiz esse lado aqui, tá? Vou fazer desse outro lado, tá bom? Ó, gente, eu tô fazendo aqui desse lado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, sempre é um pouco mais difícil, gente. A gente trabalha com artesanato, é, principalmente em pintura, mão livre. Fazer um lado igual ao outro, gente, não vai sair, tá? Porque cada área trabalhada é, é um efeito que a gente vai padronizando, entendeu? Mas aí vocês tentem deixar, tipo, ao máximo igual, tá? Ó, tem uns lados que vai ficar os galhos mais espaçados, outros mais juntos, tá? Ó, tá, gente? Ó, vai ficar assim, tá? Ó, desse lado, deixei o espaçozinho livre, tá? Desse lado aqui, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o marrom. Ó, vou fazendo uns galinhos marrons, tá? Pra dar o contraste no verde. Tiro sempre o excesso para não escorrer, gente. É muito importante, porque se você deixar o excesso, vai acabar tirando a suavidade da pintura e aí vai escorrer, o trabalho vai ficar feio. Então sempre, ó, vai tirando o excesso do pincel. Como eu havia falado, gente, desse lado aqui vai acontecer porque a tinta de baixo, verde, ainda está fresca. Então assim, eu tô vindo com o marrom por cima, tá? Vai acontecer de o marrom querer um pouco se mesclar com principalmente essa área aqui do meio, tá? Mas aí não tem problema. Ó, vocês podem também fazer galhos na mesma direção do verde, porém em outro sentido, tá? Ou no mesmo sentido, mas em cima, procurando os espaços mais em branco. Tá, gente? Vai ficar assim, ó. Eu fiz como se fosse tipo uma coroa de louro romana, tá? Tô vendo que esse lado aqui, ó, tá um pouco maior. Sim, né? Esse lado aqui tá um pouco maior. Aí eu subo mais os galinhos aqui, ó. O marrom. E com o verde, tá? Vai ficar assim, tá bom? Agora, gente, para fazer o laço daqui é muito fácil. Eu vou pegar o pincel, tá? Esse mesmo pincel que eu usei para fazer os galhos, tá? Vou só fechar aqui para não ressecar a tinta. E vou pegar, gente, eu vou fazer o laço com essa tinta aqui, tá? Vitrose 150 vermelho escarlate, tá? Então eu vou novamente fazer aquele mesmo processo com o cabo do pincel, mexer. Ó, já mexi, tá? Mexi bastante para unir a tinta. Agora eu vou pegar aqui, ó, no pincel, tiro o excesso, tá? E vou fazer isso, gente, ó. Primeiro eu vou fazer como se fosse um coração, só o coração mais voltado para esse lado, assim, ó. Pego o meio, ó, e faço isso aqui, ó. Ó, como se fosse um coração, mas voltado, deitado, né?
Vou pegar novamente tinta, tiro o excesso. E para esse lado eu vou fazer novamente um coração virado para o lado esquerdo, ó. Ó, tá? Vai ficar assim. Agora, gente, eu vou pegar novamente o vermelho, tá? E vou fazer isso. Eu vou, ó, dividir ele ao meio, tanto de um lado quanto do outro, ó. Tá bom? E aí, essa parte de baixo, eu vou preenchendo, ó. Tá? E aí, a parte de cima desse outro lado, eu vou e preencho. E vai ficar assim, tá? Ó. Agora, venho com o vermelho ainda e preencho só um pedacinho de nada da parte de baixo, ó. Deixa eu colocar, deixa eu dar o zoom aí pra vocês, ó, tá vendo? Essa parte daqui, tá? Eu fiz o preenchimento bem... Não é o preenchimento total, gente, tá? É só o preenchimento pra dar a sensação do volume do laço. Nesse outro lado aqui também, a mesma coisa, tá? Ó, tá bom? Gente, eu posso, como aqui já tá já no finalzinho do prato, né? Eu posso também fazer isso. Eu posso puxar as pontas do laço para a parte de dentro também, tá? Não tem problema. Ó, faço isso aqui assim. Sempre carregando e tirando o excesso, tá, gente? Ó, fiz isso. Agora que eu vou, ó, fazer esse detalhe aqui do laço. Ó, preencho. Formei o laço, ó. Preenchi com vermelho. Nesse lado a mesma coisa. Eu faço aquele detalhe como se fosse um triângulozinho, né, na parte do laço, ó, e preencho, tá? Ficou assim. Bom, agora, gente, para delimitar o laço, porque tá todo vermelho, eu vou usar a tinta marrom escuro, também Vitrô 150, tá? Aqui eu já mexi, limpo meu pincel, tiro o excesso de água, pego aqui, ó, um pouco de tinta, tiro bastante o excesso, gente, para não borrar, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contorno do meu laço, ó. Tá, gente? Eu acho que o meu pincel acabou carregando um pouco, ó. Tá vendo que ficou um pouco mais escuro aqui. Não tem problema. Eu utilizo essa tinta para ir fazendo isso, ó. Tá? Para não carregar muito meu pincel com a tinta, ó. E eu poder fazer o contorno. Faço o contorno na parte de dentro. Ela vai ficar um pouco transparente, aí vocês recarregam a tinta no pincel, tira o excesso, tá? E aí, ó, faço esse outro lado. Ó, então vou contornando, gente, todos os lados, tá? Ó, aqui o vermelho ele acabou meio que preenchendo todo, tá? Não tem problema. Ó, com o marrom eu vou dando forma ao laço. Ó, tá, gente, ó. Sempre com pouca tinta. Essa tinta ela tem uma transparência mesmo, gente. É isso que dá um charme, né? Na peça fica mais harmônica. Ó, gente. Vou fazendo isso. Vou dando forma ao laço, tá? Fazendo uma sombra. Ó. E ficou assim. Tá? Agora o que é que eu vou pegar, gente? A minha tinta. Essa daqui. A magenta.
E vou fazer um detalhe no laço, tá? Novamente eu vou ter que mexer a tinta, tá bom, gente? Agora, gente, eu vou pegar, ó, o cabinho do meu pincel, tá? Ó, pelo na tinta magenta, tiro o excesso aqui, tá? E aí vou fazer isso, ó. Vou fazer no meio do laço, eu vou fazer um pontinho, ó. Assim, ó. Deixa o zoom pegar legal pra vocês verem. Ó. Deixa eu colocar mais aqui, ó. Tá? Ó. Tipo uma pontinha aqui, ó. Com o cabinho do pincel. Ó. Vai ficar assim. Tá? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Fazer como se fossem uns frutozinhos em todos os meus ramos que eu fiz, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar também a cor magenta, tá? A cor vermelho, que eu já misturei, tá bom? E vou fazer isso, ó. Pego a pontinha do pincel, pode ser também com pinta-bolinha, tá? Tiro o excesso, ó, e vou fazendo isso, ó. Pontinho, deixa eu colocar aqui mais próximo para vocês verem. Tô iniciando com o vermelho, tá, gente? Pode também se iniciar com o magenta, ó. Fazendo os pontinhos como se fossem os frutos, ó. Aqueles azevinhos mesmo, ó. Eu vou fazendo isso, ó. Ó. Tiro o excesso, gente, pra não escorrer, tá? Ó. Se você ver que fez uma bolinha assim com um excesso que pode escorrer, vocês, ó, faz isso no pincel, tá? Já recarrega e põe em outro lugar. Aí já não escorre, tá bom? Ó, gente. Posso fazer também uns menores, maiores. Ó. Assim. Sempre, gente, segundo o padrão de zigue-zague, tá? E sempre assim, ó, massa puxado para as pontas dos galhos. Agora eu vou pegar minha tinta magenta e vou fazer a mesma coisa. Ó. Ponta do pincel. Peguei muito, vou tirar um pouco mais do excesso aqui, ó. Ó, tiro o excesso, tá? E aí vou fazer isso, ó. Agora com a tinta magenta, gente, eu vou fazer já o contrário. Eu iniciei desse lado, aqui eu já vou iniciar desse, tá? Ó. E dá pra me fazer umas 3 bolinhas sem recarregar tanto o pincel, ó, pra não ficar tão carregado, tá? Tiro o excesso. E aí vou fazendo, gente, a mesma coisa, ó. A vermelha eu fiz em zigue-zague. A marrom, a padronização eu vou fazer assim, ó, ao contrário, tá? Pra ficar bem distribuído. Faço aqui também. Sempre pegando, gente, pro lado das pontas, tá? Os galinhos. E aqui no final, ó. Pode colocar também aqui ao meio. Vai ficar assim, tá, gente, ó. E aí eu vou fazer, mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado também, tá? Ó, gente. E ficou assim, ó, tá? Mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu fiz esse outro lado também, tá bom? Bom, gente, tem também, gente, uma pintura que é muito comum, né? Agora no período de Natal, que é aqueles azevinhos, né? Eu já havia até mostrado aqui em outro trabalho que eu fiz, só que com a decopagem com esse desenho. E aí, gente, vocês podem fazer, é muito fácil, ó. Vou pegar o verde, tá? Eu vou fazer aqui, nessa parte aqui, gente, ó. Onde eu não fiz o desenho, tá? Pra mostrar a vocês que também pode ser feito também nesse modelo, tá? Ó. Limpei o meu pincel, peguei o verde musgo.
No pincel, tirei o excesso. Ó. Tá? Tirei o excesso do pincel. E vou fazer isso. Os azevinhos, gente, ele tem umas pontinhas assim, ó. Ele começa com as ondulações assim, ó. Ó. Pode fazer isso. Tá? Aí desse outro lado, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar daqui, ó. Faço isso. Ó. Ficou assim, tá? Ó. Vai ficar assim, gente. Ó. O azevinho mais ou menos assim. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu já vou e já começo a fazer o preenchimento, ó. 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 Faço o preenchimento da folha, tá? Ó. Ó. Bem o preenchimento da folhinha, tá bom? Ó. Como tem essa transparência, gente, eu posso já fazer, faço o preenchimento, tá? E aqui com o próprio pincel mesmo, eu vou tipo marcando a pintura, como se fosse, ó, a saliência da folha. Ó, dou algum retoque, se eu achar que precisa fazer mais, tá? Vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar mais de perto pra vocês verem, tá? Ó, vai ficar assim. Agora eu vou fazer outro aqui pra esse lado, tá? Mesma coisa. Lembrando, gente, se vocês tiverem um desenho aí, vocês podem estar passando, tá? Pra o prato. Ó. Faço isso assim. Mesma coisa. Ó. Tem essas folhas bem. E aí vou fazendo o preenchimento de toda a folha. Ó. Tá, ó. Como eu falei pra vocês. Como ela tem essa transparência, eu posso fazendo o preenchimento, tá? E aí aproveito com o pincel mesmo, porque vai ficar marcado. Eu posso dar um retoque, ó. Ajeito a folha. E ó, com o próprio pincel mesmo, eu posso fazer isso, ó. Faço a parte do meio. E com o pincel eu já vou fazendo aquelas saliências que as folhas têm. Ó, gente. E vai ficar assim, ó, tá? Agora eu vou pegar novamente a pontinha do pincel, a minha tinta vermelho, tá? Ó, e vou fazer isso. O pincel, tiro o excesso, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Faço uma bolinha bem juntinho aqui, ó, da folha, tá? Tiro o excesso novamente e faço outra bolinha aqui, ó, junto da folha também, um pouco mais afastado. Se você viu que você colocou muito, gente, o excesso vai acabar escorrendo ou unindo com essa. Aí você retira um pouco, ó, e faz mais outra aqui do lado. Sempre, gente, dando um espaço, tá? Porque a tinta, ela vai se autonivelar, aí ela vai unir e vai grudar em tudo. Então dá um espacinho nela, na tinta, ó, tá? Eu fiz isso. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha tinta magenta, cabo do pincel, tiro o excesso e aí vou fazer aquele acabamento que eu acho que dá um charme bem legal e é bem fácil de fazer, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá, gente? Fiz aqui em cima, ó. Conforme vocês vão fazendo,
ele vai dando essa padronização, os pontinhos que vai ficando maior e outros menores, ó. Posso fazer também os menores aqui, tá? Ó. Tá, gente? Ficou assim, ó. Tá? Eu posso complementar com o pincel, tá? Com alguns galinhos, gente, bem fininhos mesmo, ó. Ó. Vou fazer aqui, desse lado de dentro. Faço isso aqui, ó. Uns galinhos bem fininhos mesmo. Ó. Tá? Posso pegar também um pouco do marrom. Ó, pega um pouco do marrom. E agora sim. Agora eu vou dar uma ressalva mais aqui nas folhas, ó. Passo o marrom aqui ao meio, tá? Ó. Vai ficar assim, a tinta ainda tá fresca, então ela vai dar essa mesclada, tá, gente? Ó. Ó. Tá? E aí, com o marrom, eu posso ir fazendo isso, ó. Já faço das folhas, ó. Já vou dando a saliência das folhas. Ó, fica assim, tá? Também posso pegar um pouco do marrom. Tiro o excesso, tá? E aí eu vou fazer apenas, ó, um detalhe aqui, ó. Os galinhos assim. Os galinhos assim. Posso fazer outros pra cá também. Bem fininho, ó. Tá, gente? E ficar assim, tá bom? Ó. Tá, gente? Ficou assim um pouco torto, tá? Mas assim, esse desenho que eu fiz aqui pra vocês é apenas uma sugestão que vocês podem também distribuir ele, tá? Em volta do prato todinho, tá bom? Se não quiser fazer essa sugestão aqui, ó. Que é tipo esses ramalhetes, tá? Ó. Ó. Bom, gente, a nossa pintura já tá pronta. E agora, o que é que vocês vão fazer? Feito essa pintura, vocês vão deixar secar, tá? Secar 24 horas para secar bem a tinta, tá? E aí, passadas as 24 horas, vocês vão colocar no forno, na grade mesmo do forno da sua casa, tá? Não liga o forno, gente. Você coloca lá na grade, o forno desligado. Você vai ligar o forno na temperatura mínima, tá? 150 graus. Tem alguns fornos que